Meus amores, olha, uma boa tarde, vou fazer esse vídeo aqui pra vocês, né? Justamente pra... É, eu, sinceramente, hoje, né? Hoje eu vou passar... Meus amores, só se Deus não permitir, porque se Deus me permitir, hoje eu passo... Porque, primeiro, né? Hoje em Israel é uma festa, né? É de hoje pra amanhã, né? Que é a festa das trombetas, né? Não sei se é hoje, se é amanhã, né? E... É a festa em Israel é festa profética, né? E meus amores, os sonhos que eu já tive não é sonhos de brincadeira. As pessoas levam as coisas tudo na brincadeira. Eu não levo nada a brincadeira, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. Eu não levo nada a brincadeira, nada. E o sonho que eu vou soltar pra vocês agora, que tá direto assim me incomodando, né? Hoje é 23. Não, hoje não é 23 não, glória a Deus, hoje eu vou dormir. Meus amores, já tava pensando que já era 23. Meus amores, não, hoje é 23. Hoje eu vou, não vou dormir nem no dia 23, nem no dia 24. Eu vou passar esses dias, eu vou orar. Aconselho a vocês, né? Principalmente pelo negócio que tá brabo no Brasil, né? Então, aconselho a vocês, pessoas que são evangélicas, vocês, pessoas que conhecem a palavra de Deus, esses 2 dias, né, que é dia de as festas das trombetas, né, aconselho a vocês que vocês comecem a orar e jejuar, entregar a vida de vocês nas mãos de Deus. E sobre as visões que tá tendo com o povo como é o nome, meu Deus, em São Paulo, vocês vigiem, porque Cristo, ele primeiro ele amostra, para depois ele fazer. Vocês vigiem. Se Cristo mostrou, então ele está prestes a fazer algo em quem? Acho que não sei se foi em São Paulo, acho que foi em São Paulo. Então, e meus amores, eu tô achando que isso não vai atingir só São Paulo, não. Isso vai atingir muitas. Eu não duvido de nada que Cristo fala para as pessoas e revela. Isso não vai atingir só um campo, não. Vai atingir vários campos. E vocês vigiam. Vocês vigiam, entregam a vida de vocês na mão de Deus. Porque um terremoto, quando ele vem, não vai avisar ninguém, não. Um terremoto, quando ele já chega para matar as pessoas, entendeu? Ele chega para ceifar a vida das pessoas. Quem é que sabe quando é que vai haver um terremoto? Mary, ninguém, mas antes Deus avisou. Antes Deus usou pessoas. E muitas pessoas estão escutando. Só que entra no ouvido e sai no outro. Vocês não estão nem aí. Cristo está tentando alertar vocês o máximo. Aceita. Quem dera se a humanidade brasileira fosse igualmente o povo que Jonas pregou. Jonas pregou para uma cidade inteira, e aquele povo se arrependeu, se cobriu com cinza e se vestiu de saco e pediu perdão a Deus. Eles foram perdoados. Quem dera se o povo brasileiro fosse assim. E a gente sabe que tem uma sentença medonha sobrevindo sobre o país brasileiro, né? Porque Cristo está irado com muitas coisas que estão acontecendo. E as pessoas não se voltam dentro da casa dele mesmo. Se ele vir, nem todo mundo vai ser subido, porque nem todo estão com vigilância perante a ele. Por isso que eu digo, vocês vigiem. Eu vou soltar o sonho para vocês que eu tive. Eu sonhei, mas não era eu não, eu tenho certeza que era o meu espírito. Meu espírito estava muito alto, mas ele estava tão alto que eu via assim várias cidades, várias coisas assim. Era como se eu estivesse tão alto que eu via quase o mundo inteiro. E eu vi que houve um grande estouro, um estouro tão grande, que o estouro foi tão grande que soltou um raio de energia. E esse raio vinha espalhando pelo meio do mundo. Vinha um raio enorme. E quando chegou aquela onda de energia em mim, eu me via dentro da rede. Da onde eu estava, eu me via dentro da rede. Eu deitada dormindo. Quando aquela onda de energia veio, que ela pegou em mim, ela me matou na mesma hora. Isso aí é o quê? Isso é um alerta. Cristo está para fazer algo no Brasil. E vocês, porque as pessoas duvidam que Deus só castiga, Deus só vai com os países de fora, nunca vai aqui no nosso Brasil. Nosso Brasil tem muitas pessoas que intercedem a Deus, mas também a gente vê que tem muitos dele que está precisando de orientação. E ele não vai poupar a mão para poder acordar vocês, não. E vocês o quê? Vocês se alertem. Cristo está chamando a alerta de vocês. E eu não duvido nada não que isso aconteça não. Agora, entre o dia 23 para o dia 24 aqui no Brasil. Não duvido não, de maneira nenhuma. Se Cristo mostrou, então, sim. E Cristo, antes de acontecer, Cristo o quê? Ele anuncia as pessoas, ele avisa.
antes do dilúvio vir, ele avisou muito tempo as pessoas. Ele avisou as pessoas e as pessoas, não, isso não vai acontecer. Igualmente a vinda de Jesus. A gente está dizendo que Cristo está voltando, as pessoas, não, Cristo não vem não vai ter arrebatamento não. Aí quando chega o dia, as pessoas, umas sobem e outras não sobem. Por quê? Por causa da incredulidade. Só por isso. Ai, meus amores, esse sonho que eu tive é um sonho de alerta. Eu sonhei que meu espírito estava muito alto. E da onde eu estava, eu via um bocado de coisa, assim. Eu via assim como se fosse um bocado de cidade. Eu via justamente onde aconteceu isso, né? Eu não sei onde era. Eu sei que eu vi o estouro medonho lá no canto que se espalhava assim. Mas ele se espalhava por vários. Isso aí, sabe o que é? O terremoto que vai ter. Meus amores, eu vi assim, era como se fosse assim, a terra, ela como se ela fofasse assim pra cima. Ela se rachasse todinha. Da onde eu tava, eu via a terra como se tivesse toda rachada. E ela vinha de lá pra cá, quebrando tudo. Quando ela chegava em mim, ela me matava. É uma onda de energia assim, eu vinha, ó, pegava na pessoa assim, matava. Eu via eu dormindo na rede e eu vi na hora que ele chegava e me matava. É só vocês vigiar. Antes de Cristo fazer as coisas na terra, antes de Cristo ou Deus, né, um dos dois, fazer as coisas na terra, ele avisa. Ele avisa que é para poder haver arrependimento e transformação de vida. Para quando chegar nesse dia, a gente ser tirado da terra. Mas a gente ir para onde? Para a glória de Deus, entendeu? E as pessoas que estão sem Jesus, aceita Jesus. Ainda há tempo. Ainda há tempo para vocês aceitar Jesus. Confessa Jesus Cristo como suficiente salvador da vida de vocês. Começa a caminhar com Cristo, porque, meus amores, tudo começou em Israel. Aquela geração todinha veio até ela se fazer um país em Israel, até eles vieram andando, até se formarem um país. Até Deus dar a Terra Santa a eles. Quando Deus deu a Terra Santa a eles, fez dele um país. E tudo acontece lá. É os profetas, foi os 10 mandamentos, é os pergaminhos da palavra de Deus, é os profetas. A Bíblia toda é escrita em quê? Sobre aquele pessoal que foi até Israel. Tudo o Cristo, o Messias, foi anunciado lá. O Messias veio, morreu, padeceu, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu. Então, prometeu que ia voltar. Por isso que eu estou dizendo a vocês, alerte. Alerte. As pessoas estão achando que é um tempo de brincadeira. Esse tempo não é tempo de brincadeira, não. É tempo que de profecia. É de que é das taças tá sendo derramadas sobre a terra. É tempo de que é tempo das trombetas tá anunciando que Cristo está voltando. Entendeu? Tudo isso precisa acontecer. E isso, quando acontece, tira muitas pessoas da face da terra, sem Deus e sem Jesus. Onde que essas pessoas estão? Aqui eu só vejo 2 caminhos. Vou até soltar para vocês aqui. Mateus 7 e o versículo 13 e o versículo 14. Só há 2 caminhos, um para o céu e outro para o abismo. Só há 2. E esse caminho que vai para o abismo, todas as pessoas andam nela. Todas as pessoas da face da terra andam nela. Preste atenção, vou ler para vocês. E Cristo já começa logo fazendo um convite a vocês, para que vocês se saiam desse caminho e que se volte para Ele e que haja arrependimento. Ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Ei, depois que entra nessa porta aqui do abismo, não sai mais de lá não. Só quando Cristo for tirar vocês de lá, hein? For tirar vocês de lá. Quando Cristo for tirar vocês de lá, vocês já têm sofrido demais, padecido demais lá. Aí, aqui na terra ninguém paga pecado não. Paga quando tá lá. Quando tá lá, paga os pecados. Aqui não paga pecado não. Aqui é uma vida maravilhosa. Mas aqui que a gente tem que fazer as nossas escolhas. Entendeu? Eu vou ler o segundo versículo, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que encontram. Poucas pessoas encontram que essa portinha estreita, e poucas pessoas caminham no caminho estreito, que é o caminho que conduz à salvação. Muitas pessoas estão caminhando, mas estão caminhando não conforme a vontade de Deus, estão caminhando conforme a vontade delas, achando elas que vão para o céu.
Aqui já está dizendo esses dois, ó, vou ler mais outro versículo para as pessoas terem a certeza absoluta, ó. Muitas pessoas estão brincando de ser crente, muitas pessoas estão brincando de aceitar Jesus. E Cristo Cristo sente muito por vocês, mas Cristo não pode fazer nada se vocês não renunciar. Cristo não pode fazer nada, mas o inimigo pode. Ele pode te sentenciar ao inferno. E lá, quando estiver lá, você vai pagar um preço muito alto que você jamais imaginou. Mas não é falta de aviso, não. Cristo é direto chamando ao arrependimento. Vou ler para vocês aqui, ó. A parábola do joio. O joio é todo o quê? Todas as pessoas que vivem na face da terra. O trigo é aquelas pessoas que se santificam a Deus. Vou ler para vocês, ó. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Ele estava reunido Cristo estava em reunião com a multidão, conversando com eles. Aí despediu elas, né? E foi o quê? Para casa dele, né? Glória a Deus. E chegando aos pés dele, seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Agora vocês prestem atenção no que eu vou ler para vocês, no que Cristo vai o quê? Falar sobre a parábola do joio. É sobre o quê? Dois tipos de ser humano que vivem na face da terra. Que todos nós somos ser humano, mas tem uns tipos que agrada a Deus e tem uns tipos que não agrada a Deus. Como Cristo disse, que tem uns filhos do maligno e tem uns filhos que de Deus. Os filhos de Deus agradam o nosso Pai que está no céu. Os filhos do maligno gostam de agradar o pai dele, né? Eu vou ler para vocês, ó. E ele respondeu dizendo: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Cristo semeou a boa semente, que é a palavra de Deus. Continuando. O campo é o mundo. Você está vendo aí? O mundo somos nós, o povo, ó. E a boa semente são os filhos do reino. Somos nós que semeia a palavra de Deus. Cristo semeou e deixou aqui conosco. Aí nós estamos fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo. Os joios são os filhos do maligno. Tá vendo? Meus amores, conserte os teus caminhos com Deus para que tu não pegue esse nome quando tu estiver perante a Deus. Para que tu não seja filho do maligno. Continuando. O maligno que o semeou e o diabo... O maligno que o semeou é o diabo. O diabo que semeou o quê? O joio no meio do trigo. Semeou os bodes no meio das ovelhas. Continuando. A ceifa é o fim do mundo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Os anjos, como eu vi no sonho, que o anjo descia na terra, né? Ainda eu peguei esse versículo, que eu vi que o anjo descia na terra com poder de fogo. Para o quê? Um era com fogo, o outro era com a foice. Para cessar a vinha da terra, porque já estava madura. Presta bem atenção. Eu vou ler outro versículo 40. Assim, isso que eu acabei de falar para vocês está no livro do Apocalipse. Assim como o joio é colhido e queimado, você está vendo como muitas pessoas vão ser colhidas agora na face da terra para ser o quê? Queimada. Está aqui na Bíblia, nas Santas Escrituras. Mas por quê? Porque não escutou a palavra de Deus. Por quê? Porque não se santificou. Por quê? Porque não caminhou fazendo a vontade de Deus. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Você está vendo aí? Na consumação do mundo vai ser desse jeito. Continuando aqui, olha, para vocês verem para onde é que aquelas pessoas estão caminhando no caminho largo. Elas estão caminhando no caminho largo, a porta é larga, o caminho é largo.
caminho da perdição, preste atenção para onde que essas pessoas vão. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e ele colherão do seu reino todo o que causa escândalo e os que comete iniquidade. Essas pessoas que estão dentro do reino do céu, que elas estão cometendo iniquidade, estão cometendo elas estão o quê? Estão causando escândalo com a palavra de Deus e elas estão o quê? Que escândalo e estão o quê? Com iniquidade. Essas pessoas vão ser colhidas agora para ser queimadas. Por isso que eu digo a vocês, vigiem o caminho de vocês, não custa nada. Vocês, cada um de vocês se analisar vocês a si mesmo. E lançar Luão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Um canto desse não é bom, né? Ninguém quer um canto desse. Se a pessoa queima o dedo achar ruim, pensou numa fornalha de fogo, a alma da pessoa se queimando por muitas eternidades. Ninguém quer isso, mas ninguém se santifica. Ninguém quer isso, mas no caminho, igualmente Cristo nos ensina. Entendeu? Todo mundo quer estar no canto bom. Mas o que? Não obedece a palavra de Deus. Continuando, ó. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Aquelas pessoas que permanecerem firmes até o final, elas vão ser igualmente uma lâmpada. De tão resplandecente que elas vão ser. No reino de quem? No reino de Deus. Está aqui dizendo, acabei de ler. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Meus amores, olha, encerrei para vocês. Cristo, ele está correndo muitos cantos do Brasil e aparecendo em sonho, mostrando as visões das pessoas do que está prestes a acontecer. Nem mesmo assim as pessoas se alertam, nem mesmo assim as pessoas arrependimento e nem tampouco transformação de vida. As pessoas endurecem o coração até no dia do acontecimento. Quando acontece, se escapar alguém, eles começam a pensar, né? Eles começam a pensar. Mas aquelas pessoas que foram tiradas sem ter a oportunidade, quer dizer que tiveram chance e oportunidade, né? Só que não escolheram, entendeu, meus amores? Olha, vocês que são evangélicos, começa a orar mais, começa a se consagrar a Deus. Vem dias terríveis pela frente. Cristo não prometeu a nós que nós ia passar por dias bons, não. E muitas pessoas dizem assim, isso acontece fora, no nosso país nunca vai acontecer. Acontece, sabe por quê, meus amores? Por causa das blasfemas no carnaval com ele. Agora, como tem muitas pessoas que oram, que jejuam, que se sacrificam por muito povo brasileiro, ainda há piedade da parte de Deus para conosco. Mas Deus não está resistindo mais isso. E nem tampouco ignoro ele por causa disso, entendeu? Deixa eu ler aqui algo para vocês. Tô me lembrando que ver se eu me recordo do outro sonho para me soltar para vocês. Porque eu soltei esse porque está direto na minha mente. E Cristo está direto alertando o pessoal de algo que vai acontecer, né? Assim mesmo as pessoas se alertam. No dia que acontecer, eles querem a chance e a oportunidade, né? Mas quando Deus avisa com antecedência, não querem. Pronto, já peguei. Foi mesmo em cima. Ele já lê meus pensamentos. Tudo que eu vou fazer, ele lê meus pensamentos. Ó. Presta bem atenção o que é que Cristo vai falar nesse versículo aqui, ó. Porém, eu não me apressei em ser o pastor. Vocês sabem que o nosso pastor é ele. Mas ele vai ser pastor de todas as ovelhas quando ele vir buscar o povo dele daqui da face da terra. Ele vai ser nosso pastor.
Mas olha o que, é que ele está dizendo aqui nesse versículo. É só para vocês meditar mesmo. Ter um pouquinho mais de consciência, ó. Porém, eu não me apressei em ser o pastor, segundo ti. Não, muitas pessoas almejam que Cristo venha logo. Eu também almejo, não vou dizer, não, se eu dizer que eu não almejo, eu estou mentindo. Eu não posso mentir, né? Eu almejo, mas eu também vejo que há muitas pessoas para se converter. Ainda tem muitas pessoas para aceitar Jesus. Mas não é porque eu almejo, não é porque a gente tem paciência esperando por ele. Isso não quer dizer que quando chegar no dia ele vai adiar mais ainda não. Quando chegar no dia determinado, ele vem, pronto, acabou essa conversa. Tanto faz tu tá pronto ou eu como não, entendeu? É para que ficar bem claro, né? Nem tal pouco desejei o dia da tribulação, da aflição, o dia da aflição. Meus amores, esse dia nós estamos prestes a passar, por esse dia da aflição. Nós não passamos ainda não, ainda mais estamos prestes a passar. Que é o dia o quê? É o dia do arrebatamento. E se você, meus amores, eu tenho um dor tão grande que ele expressa os sentimentos dele. Preste atenção nesse versículo que eu estou lendo. Aqui é Jeremias 17, ó. Porém, eu não me apressei em ser o pastor segundo ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes. Tá vendo o que ele tá dizendo? Que nós sabemos que ele não almeja esse dia. Por causa de quê? Porque muitas pessoas vão sofrer. Ó. Tu bem sabes o que saiu dos meus lábios. Está diante da tua face. Aqui tudo que eu já li dele, ele morre de pena dessas pessoas perecerem sem ele. Por ele dava salvação, por ele fazia vocês aceitar o sacrifício dele. Mas, meus amores, a gente não é obrigado as pessoas a aceitar. Mas as pessoas que não aceitam, vem um dia mal para elas. Nem me seja por escândalo, por escato, não, peraí, escanto, meu refúgio, és tu no dia do mal. Eu entendi esse versículo aqui, esse 17, eu entendi o que ele estava dizendo pra mim. Ó, eu vou repetir, ó, não me sejais por espanto, não me seja por espanto. Meu refúgio és tu no dia do mal. Porque vocês acham que tudo que acontece na terra ele não escuta, não? Então, envergonhe-se os que me perseguem. Quem é que é perseguido aqui na face da terra? É Cristo. Desde quando tiraram Cristo da face da terra, que Cristo é perseguido, o evangelho, aquelas pessoas que amam ele. Então, continuando. Envergonhe-se os que me perseguem. Ele está dizendo o quê? Que se for para ele ser envergonhado, que seja envergonhado aqueles que perseguem ele. Com certeza. Eu apoio ele com toda certeza. E não me envergonhe eu. Com certeza. Jamais. Ele aqui expressa no sentimento dele, e a gente vendo o que aconteceu com ele e sobre essa trajetória todinha do mundo, eu jamais vou deixar de ser pelo meu Salvador. Para o quê? Tá certo que a gente prega a palavra de Deus. As pessoas têm um coração muito endurecido, elas não se voltam para ele. Sem mesmo a gente explicando as coisas a vocês não se arrependem, nem tampouco se voltam. Não há arrependimento do ser humano. Ó, eu vou repetir essa frase de novo, ó. Envergonhe-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Vocês veem? Glória a Deus, com certeza, jamais.
Que Deus seja louvado para toda a eternidade. Assobre-se eles e não me assobre eu. Com certeza, glória a Deus, com certeza. Trazeis sobre eles o dia do mal, com certeza, glória a Deus. E destruí-los com drobadas, destruição, é o que está prestes a vir. Mas só que Cristo, mas ele é tão maravilhoso que ele ainda adverte vocês, para que vocês, que haja arrependimento, para que vocês se redimir e que vocês voltem para o quê? Para o início, para onde Cristo reina para todo sempre. O jardim do Éden, onde foi perdido. Mas vocês parece que vocês não entendem o que é que ele veio fazer na terra. O mundo não foi perdido. Vocês veem que lá quando ele e ela foi tirado do jardim do Éden, vocês veem que lá o jardim do Éden, ele foi o quê? Selado e tem 2 anjos. Ninguém entra para lá. Entendeu? Ninguém passa. Então esse canto está reservado. E as pessoas não querem voltar para lá, não. As pessoas querem estar do jeito que está na face da terra, sem ter... Muitas pessoas querem ir para lá, mas não transforma a sua vida, não morre aquela pessoa velha para ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, com as mesmas características de Jesus. Só assim vocês podem conquistar o reino do céu. Se não, não conquista não. Não conquista aquele que foi perdido, porque não está mais no nosso alcance. Nós só alcança por Cristo. Nós só alcança esse reino por Cristo. Por nossa força mesmo, por nosso entendimento, ninguém alcança não. Só por Ele. Meus amores, eu amo vocês. Soltei o sonho, vou repetir o sonho de novo para vocês. Olha, eu sonhei que eu estava dormindo. E eu estava assim, muito elevada do chão. Eu estava tão alta, mas eu estava tão alta, que eu vi assim, era como se fosse assim, uma cidade muito grande. E no meio, mesmo lá no centro, houve uma grande explosão que rachou a terra todinha. A explosão foi tão grande que veio um raio, assim como tem um raio de energia, ele veio de lá pra cá. Quando ele chegou em mim, na hora que ele chegou em mim, eu morri. O raio da energia foi tão grande, desse estrondo, foi um estrondo que deu. Um estrondo e a terra veio rachando, se rachou todinha, assim, os pedaços, e ela veio, a onda medonha de energia. Na hora que ela pegou em mim, eu tava dormindo. Na mesma hora eu morri. É só vocês acordarem. Cristo tá voltando. Cristo tá voltando. Cristo tá fazendo algo na face da terra. É só vocês se arrependerem. O mundo já tá no maligno. Ó, vocês sabem por que tá acontecendo isso? Porque Cristo tá tentando resgatar vocês. O inimigo, se ele colocar a marca em vocês, vocês estão perdidos. Nunca mais vocês verão a glória de Deus. Vocês só vão ter de lembrança o céu. A glória dele jamais vocês vão ver. Vocês vão ver ele, a glória dele, no dia do juízo. No dia do juízo vocês vão ver a majestade dele e a glória dele. Mas nada por vocês ele pode fazer. Só se você estiver com o nome escrito no livro da vida. Mas ainda tem mais. As pessoas escritas com o nome no livro da vida ainda tiver com desobediência. Meus amores, é triste, viu? Por mais que a gente pregue para as pessoas se arrepender, meus amores, não é só o ímpio que tem que se arrepender, não. Nós que estamos com a palavra de Deus, nós também temos que se arrepender. A gente não teve só que pregar para o ímpio, não. Nós também temos que pregar para nós mesmos. Nós temos que se arrepender nós mesmos das nossas atitudes. Entendeu? Meus amores, eu peço perdão a Cristo todo santo dia. Eu peço porque eu posso pecar durante o dia. Entendeu? Posso pecar o quê? Até dormindo a gente pode pecar. Ver um sonho maligno, né? Na nossa cabeça. Então, tudo isso vem o quê? Tudo é investida do inimigo. Eu prestei atenção. Os anjos de Deus, ele tem todo o domínio para nos proteger da morte, dos perigos, mas também os anjos caídos têm todo o domínio para poder o quê? Te conduzir para tu fazer as coisas erradas, para te conduzir, mas eles têm uma energia tão negativa que ele atrai as pessoas, ele atrai as almas de Cristo para ele. E as pessoas não se libertam. Por mais que a gente ore, por mais que a gente se consagre, mas as pessoas não conseguem se libertar. Se não for Deus interferindo. Por isso que eu digo, nós sem ele, nós não somos nada. E ele diz também, vós sem mim não sois nada. E é verdade, com certeza.
Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.